Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Vamos conversar sobre uma proposta de emenda constitucional de autoria do senador Bauer, que acaba de ser aprovada na CCJ aqui no Senado. Senador, eu queria que o senhor começasse dando essa boa notícia aos nossos telespectadores. Que PEC foi essa que foi aprovada agora recentemente na CCJ do Senado? Cumprimentando a todos e agradecendo a oportunidade de estar aqui no programa, eu posso dizer que com muita alegria verificamos a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado por unanimidade da proposta de emenda constitucional número 115, que é da minha autoria e que foi subscrita também por todos os senadores da República que estão no exercício do mandato. É um fato inédito. Poucas foram as propostas de emenda constitucional que tiveram a assinatura e o apoio de todos os senadores. Ela tramitou por quase um ano, o senador Luiz Henrique foi o relator e na data da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ela foi aprovada. Agora, essa PEC vem para o plenário do Senado. A famosa PEC dos remédios. PEC dos remédios. Explica o que ela produz. Exatamente. Ela vem para o plenário, aprovada no plenário e vai para a Câmara. O que acontece? O Brasil hoje é o campeão mundial de impostos sobre medicamentos de uso humano. Veja bem, Armando, se nós hoje considerarmos que um medicamento que a pessoa compra na farmácia custa R$50, a pessoa saca uma nota de 50 para comprar um remédio, na verdade ele está pagando 35 mais ou menos para a fábrica do remédio e 15 para o governo a título de impostos. Não se concebe mais isso. Num país como o nosso, desenvolvido, um país que tem grandes programas sociais, um país que quer mais saúde para a sua gente. Estados Unidos não cobra imposto sobre remédio, Inglaterra não cobra, México, Canadá, Venezuela, Colômbia é zero. Países muito desenvolvidos, como França, por exemplo, como Alemanha, como Portugal, como outros tantos, cobram em torno de 2%, 3%, 4%, muito mais para ter um controle fiscal do que para ter uma arrecadação. O Brasil é 33%. De sua autoria, propõe um barateamento nos remédios ao isentar a cobrança dos impostos, o que representa 35% do preço. 33,9%. 33,9%. Agora é preciso dizer o seguinte, por que é uma proposta de emenda constitucional? Porque uma vez aprovada no Senado e na Câmara, ela elimina da vida tributária do país todos os impostos sobre medicamentos de uma única vez. Tanto os impostos federais como os estaduais e também os municipais. E se isso acontece, obviamente que o preço do remédio baixa para o consumidor, porque existe uma lei que determina, através da Anvisa, que todos os impostos que aumentam na questão dos medicamentos devem ser repassados para o consumidor e os impostos que diminuem também devem ser diminuídos no preço do medicamento. Quer dizer, a coisa é efetivamente instantânea e efetiva. Agora é importante dizer para o telespectador aqui da TV Senado que essa PEC, uma vez aprovada, a PEC dos remédios, ela produz muitos efeitos. O primeiro, as pessoas que forem à farmácia vão pagar menos. Segundo, o sujeito que tem, por exemplo, uma gastrite e que vai a um médico e tem uma receita para tomar 3 caixas de remédio e que ganha salário mínimo, ele compra a primeira caixa hoje porque para passar dor. A segunda caixa ele toma, já se sente melhor. A terceira ele não toma mais porque faltou dinheiro para comprar. Aí volta a gastrite. Ele vai para o médico manda tomar remédio mais forte, mais caro e por mais tempo. De novo ele tem um problema financeiro. Isso acontece 3, 4, 5 vezes até que um dia o sujeito tem úlcera. Quando ele tem úlcera, ele tem que ser submetido a uma cirurgia. Aí o SUS gasta para pagar médico, para pagar internação. De novo, o dinheiro público vai embora. Há diversas economias embutidas no processo. Perfeitamente. Inclusive as prefeituras municipais. Muito importante dizer isso. As prefeituras que hoje compram medicamentos para os postos de saúde, que são administrados pelas prefeituras, compram os medicamentos dos laboratórios, das distribuidoras, e pagam 33% de impostos para essas fábricas de medicamentos. E as fábricas pagam para o governo.
depois o prefeito tem que ir para Brasília ou tem que ir para a capital do estado dele, pedir dinheiro para o governador e para o ministro da Saúde para poder comprar uma ambulância, para poder construir um novo posto de saúde. Aprovada a PEC dos remédios, acabou-se esse problema. O prefeito gasta menos para comprar remédio e pode usar o dinheiro que sobrou para esse tipo de investimento. Tem uma outra vantagem. Os planos de saúde, por exemplo, cobram uma taxa, um valor mensal de todos aqueles que são seus mutuários. E nesse valor está embutido o que o plano de saúde imagina ser possível gastar com alguém que vá um dia ser internado. Você e eu, por exemplo, poderemos nunca ser internados, mas nós estamos pagando pelo plano de saúde de um outro que talvez seja internado. E quando a pessoa é internada, ela toma remédios no hospital. E o hospital compra remédios de quem? Da fábrica. E o que o hospital faz? Paga imposto. Se a gente tira o imposto do remédio, os planos de saúde não precisam corrigir o valor das mensalidades com a mesma forma que vinham adotando nos anos anteriores. Num determinado momento, não precisa considerar o aumento dos medicamentos e da inflação. Pelo contrário, pode descontar o que eles vão ganhar com a redução do preço do medicamento. E, por fim, é preciso também mencionar o seguinte: as pessoas vão ter mais qualidade de vida. Isso é o mais importante. Porque quando um cidadão tem falta de saúde, tem uma doença, ele fica desesperado, ele não quer seu filho doente, não quer sua mãe doente, não quer sua esposa doente, o seu marido. Então, comprar o remédio é fundamental, porque esse é o primeiro passo que se deve adotar numa questão de saúde. E se você adota esse passo certo, você elimina aquele problema, ele não volta, não agrava. Eu tenho certeza que a saúde no Brasil, que é uma prioridade para todos, Armando, não se fala de outra coisa no país inteiro. Problema de hospital que não funciona, problema de posto de saúde que tem deficiência ou falta médico, aqui tem greve, ali tem isso, ali tem aquilo. Quando a gente tiver esse remédio com preço mais baixo no Brasil, sem imposto, a população vai poder comprar o medicamento que o médico prescrever e nós vamos ter, enfim, um passo dado positivamente na direção da saúde do povo brasileiro. O senhor comentou que o projeto, a PEC, passou fácil na CCJ. O senhor acredita que passará bem aqui no plenário do Senado, na Câmara, que não vai ter problema aí no meio desse caminho que ainda falta? Eu tenho esperança que ela seja aprovada com facilidade, porque essa não é uma PEC da oposição ou da situação. Não é uma proposta da Presidente da República ou do governo, ou de um setor da sociedade. Essa é uma proposta que tem apelo popular. Eu recebo milhares de e-mails, de manifestações, dou entrevistas para todos os órgãos, e quando eu falo disso, todo mundo aplaude a ideia de podermos ter medicamentos mais baratos por todas as razões que eu já expliquei. Quando eu fui visitar o ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, que hoje é o ministro do governo federal, ele disse imediatamente para mim: senador Paulo Bauer, conte comigo, tem meu apoio. Aqui no Senado, o ex-ministro Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, declarou na sessão do Senado que vai apoiar integralmente a aceleração do processo de votação no plenário do Senado. Temos lá na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar da Saúde, muitos deputados que têm liderança em vários partidos que já se manifestaram e já disseram para mim que quando o projeto chegar lá, vão acelerar. Então agora é hora de todas as entidades de classe, os sindicatos, as associações de pessoas, as associações médicas, os sindicatos das indústrias, o sindicato das farmácias. Nós temos milhões de farmácias pelo Brasil e eles todos podem mandar para todos os senadores, para todos os deputados que conhecem, uma manifestação pedindo que se aprove com rapidez essa proposta. Aí, no dia 1º de janeiro de 2014, porque a proposta votada num ano vai valer no primeiro dia do ano seguinte. Se todos fizermos essa parte, eu fiz a minha, agora falta a sociedade fazer, faltam outros atores se manifestarem para que, enfim, isso seja aprovado. E aí o Brasil entrará no primeiro mundo da saúde. Nós vimos muitas coisas ser feitas, nós vimos CPMF,
nós vimos o SUS inventar várias modalidades, nós funcionamos com hospitais filantrópicos, com hospitais públicos, com hospitais universitários, nós vimos várias leis serem aprovadas, mas nós ainda não vimos algo que faça com que a população se sinta beneficiada de verdade. E eu tenho certeza que essa PEC acaba beneficiando a todos, porque todo mundo, é mais ou menos como o cinto de segurança. O sujeito sabe que se não usa, corre risco de vida. O caso da PEC dos remédios é mais ou menos isso. Se aprovada, o remédio baixa o preço. Daí a gente pode dizer, se você não tomou remédio, é porque você não quis, porque ele estava ali e estava em condições de ser comprado e usado por você. Parabéns pela iniciativa, senador. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, sobre a PEC dos remédios, que isenta de impostos a cobrança dos remédios nas farmácias. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, críticas ou comentários, podem ligar no Alô Senado no 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.